mais inteligentes, elas são a minoria. Então, como é que a gente vai chegar nessa maioria? Então, por exemplo, a minha família hoje, eu tenho pai e mãe extremamente bolsonarista, né? E eu já falei que, olha, não votem em Flávio Bolsonaro. Eles falam, mas não adianta, o Lula é muito pior. Você vai votar no seu candidato, mas ele não tem chance de ganhar. E eu queria saber como é que a gente vai fazer para ganhar essas pessoas, porque, querendo ou não, a gente precisa da maioria para se eleger. Qual seria a estratégia para isso? Bom, eu não sei se os outros querem comentar, mas de forma muito clara, o França falou aqui hoje, tá? Eu não concordo, eu tô me expondo mais a ir em rádios e a contraditório. Eu ficava fazendo live, eu nunca fui muito da cultura de debate dos rapazes, porque eu acho que é meio... Hoje, inclusive, tá comprovado aqueles 20 contra 1, que vai um cara treinado, ele vai, te xinga e vai embora, faz um corte. Então, eu não sei, pra figura institucional que eu represento, eu nunca gostei. Mas como pré-candidato, eu tenho que me expor. E eu falei, não vou na estratégia de ir lá mostrar que o Flávio ou o Jair é retardado. É paixão que essas pessoas sentem. As pessoas são apaixonadas por um cara que tem um relacionamento abusivo com elas. O Bolsonaro é um namorado abusivo. Não adianta eu chegar lá e ficar, ele tá te tratando mal. Porque essa pessoa é meio que mulher de malandro. Ela, não é, mas ele faz gostosinho, sabe? Aquelas desculpas, sabe? Não dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que eu sou melhor. Ela tá rindo ali. Mas é verdade. Você tá rindo, mas é verdade. Porque o fã do Bolsonaro já não consegue ter justificativa. O cara fez a galera ficar na frente do quartel enquanto tava na Disney. Ele tava na Disney, os liderados, ele tava num quartel. E a real, todos os jornalistas que eu visitei aqui no interior de São Paulo, muito bolsonaristas, você começa a jogar os pontos com propriedade, eles não vão vir ficar discutindo muito porque não há argumentos. O que há é sentimento. E os sentimentos tem que substituir por outro. Racionalmente, a pessoa apaixonada não consegue abandonar a paixão. Só os mais inteligentes que colocam justamente a racionalização num outro ponto. Por isso que o mais inteligente já veio. O que tá apaixonado, o que a gente vai mostrar? Somos melhores, temos propostas melhores, tratamos os temas de maneira mais incisiva, executamos isso de maneira melhor. Então, essas minhas vindas, eu tô indo com a seguinte estratégia. Eu tô mostrando pros caras propostas e um enfoque e uma abordagem que eles nunca viram da parte dos mais direitistas deles. Eu sou mais direitista que os bolsonaristas, eu sou mais ousado, eu sou mais criativo. E as pessoas estão ouvindo e aquilo entra, sabe aquela coisa? Ela tá apaixonada pelo marido abusivo, mas eu passei com um carro legal lá na frente, tal. Pô, ó, né, não deu assistência, perdeu pra concorrência. É mais ou menos esse o caminho. Mas se me perguntar, vou falar que o marido é abusivo. Diferente do Ratinho, do Zema e do Caiado, que ficou, não, respeito muito a liderança do seu Bolsonaro. Respeito nada, não aceito, nunca aceitei a liderança dele, nunca vou aceitar ser liderado ou conduzido por uma pessoa burra. Isso é uma obrigação. Qualquer pessoa que tem, vamos dizer, que aceita a ideia de aristocracia, a ideia de hierarquia, a boa hierarquia em que os melhores devem governar, não deve aceitar uma pessoa pior do que você numa posição acima que a tua. Então, o Bolsonaro é pior do que todos nós aqui. Ele não pode nos liderar. Ele é um homem fraco e burro. Então eu vou deixar isso claro, mas não vou transformar isso no cabo de guerra, porque é um enfoque. O MBL passou os últimos anos se construindo, mostrando aquilo é uma farsa, aquilo é uma ilusão e aqui é o caminho. Mas a gente percebeu que as pessoas também viam assim, tá, vocês têm um caminho, mas eu vou votar em quem na eleição? Só pra entender. E a gente não tinha o que fazer, porque a gente não tinha um partido. Agora a gente tem, então tudo vai mudar de figura. Nós vamos participar dos debates, no plural, não só eu. A gente vai estar na televisão. Outras pessoas vão ver isso. E quando começar a ressoar, quando o coração do teu pai e da tua mãe começar a ter 10, 15% de apreço por nós, a tua palavra vai valer 10, 20, 30 vezes mais. Porque você... Não, tô te falando. Ouve novamente. É um processo de conquista. E esse processo está só começando. Que as mulheres são 52% dos eleitores. E essa é um tema muito importante para nós. Vocês não acham que deviam falar mais sobre o assunto e usar os casos que estão acontecendo para falar como seria combatido? Na verdade, é uma pergunta e uma sugestão. Vendo isso acontecer, isso é uma boa notícia. Inclusive, eu comecei a crescer muito no universo feminino porque eu tô falando desse tema bastante. Tô falando não só em termos de proposta, eu gravei alguns vídeos no TikTok, eu já viralizei bastante com isso. E é uma boa notícia. Agora, esse é um despertar recente das mulheres pro problema. Sejamos muito honestos, eu odeio o universo Red Pill. Dito isso, as mulheres compraram um discurso vazio sobre o assunto da violência contra a mulher e a violência em geral. E elas compraram, infelizmente.
A esquerda brasileira, ela ficou indo basicamente na televisão e elegeu deputados falando que representam as mulheres, só que na Comissão de Segurança, quando vai passar projeto de lei que aumenta a pena para todo tipo de violência, incluindo violência contra a mulher, votavam contra. Eles votaram contra todas as vezes, mas a gente pegava o recorte eleitoral, como as mulheres votavam, especialmente a mulher jovem, na esquerda. A mulher votou na mão que apunhalava ela. Então eu tô assim, de fato, chocado com esse número de casos, especialmente de casos, porque ele demonstra, novamente, que o nível de psicopatia na sociedade está bizarro. Dito isso, há um despertar, finalmente, das mulheres pro problema, e nossas propostas são as mais claras e mais diretas. Nós vamos acabar com a vida desses caras. Não tem que ter reincidência. O cara que for reincidente com esse tipo de crime tem que ficar pro resto da vida dele na cadeia. Não tem que ter nenhum tipo de política de recuperação. Tem que ser muito duro, muito rígido. A polícia tem que pegar. E a gente não tem que comprar mais o papo sentimental. Porque o que havia, infelizmente, era um papo sentimental que pegava um apelo que as mulheres aceitavam. Que era um apelo à compaixão, a apelo ao amor ao próximo, à recuperação. E não se recupera. Alguém quer recuperar o Champinha, que torturou uma menina e matou ela? Alguém toparia recuperar? Pois bem, o PT queria recuperar. O PT acreditava em políticas de recuperação até para um psicopata como Champinha. A política de... Se eu botar agora para votar no Congresso fim da progressão penal, o PT e o PSOL vão ser contra. Agora, quem organizou a marcha, aquela marcha, não, todos contra o feminicídio, foram eles. Então é uma marcha, estou contra o feminicídio. O que você vai fazer? Eu tô contra o feminicídio. O que isso quer dizer? Então, sim, a gente tem as propostas, só que, infelizmente, eu vou colocar, infelizmente, o coração das mulheres ainda é cooptado por discurso vagabundo e vazio. E aí eu jogo porque eu sou muito concreto, muito verdadeiro. O discurso de aumento de penas para todos os tipos de crime, ele sempre teve presente até no centrão. Na direita e até no centrão. É um discurso fácil de passar projeto. Quem sabota isso é a esquerda, e a esquerda, especialmente a esquerda urbana, ela, infelizmente, eu falo infelizmente porque esse é um tema que não deveria ser tema nem alvo de discussão, ele devia ser consensual. A esquerda considera que o bandido violento, o bandido que comete os crimes, as maiores atrocidades com mulher, com criança, com idoso. A gente pegou um caso agora de uma senhora de 82 anos que foi estuprada, estrangulada e depois morta a paulada, aqui na região. Esse caso aconteceu agora, então, por aqui. Teve outro caso, a gente viu lá de Londrina. Casos no Rio de Janeiro, aconteceu agora de uma menina no Rio de Janeiro, um caso horroroso. Teve também um estupro coletivo tocado por menor de idade. Por exemplo, o estupro coletivo de menores de idade, feitos contra uma menina, foram tocados por 6 rapazes que eram menores de idade. Se botar pra votar agora no Congresso Nacional, o Pedro Xay, que é daqui do Paraná, não é? Pedro Xay, deputado Pedro Xay, aqui do Paraná, líder do PT, avisou: ninguém vai votar a redução da maioridade penal. Ué? Então, os meninos que estupraram aquela menina menor de idade vão ficar impunes. É isso que o Pedro Xay tá falando. Infelizmente, a agenda moderninha de esquerda, majoritariamente, foi votada pelas mulheres. Então, nós temos que trazer as mulheres pro nosso campo, e nós temos que avisar para as mulheres: o seu sentimento bom de proteção, ele tá sendo cooptado por vagabundo. Por vagabundo. E às vezes, e muitas vezes, as mulheres optam por defender o indefensável porque aquilo parece esteticamente mais interessante ou porque ela faz uma demonstração de virtude, especialmente meninas de classe média. As mulheres pobres, as mulheres humildes, mulheres pardas, negras, evangélicas, elas não entram nisso. Elas estão votando contra o crime e elas, inclusive, quando saiu aquela pesquisa sobre a operação que houve na favela, lá no Rio de Janeiro, elas votaram que, não, tinha que matar esses caras mesmo. Agora, vamos botar um ponto. A mulher branca, jovem, de classe média, precisa acordar, porque ela vem votando muito mal ultimamente. E ela vem votando, infelizmente, em políticos que perpetuam leis que permitem que vagabundo mate mulher, assalte mulher e faça violência sexual contra a mulher. E isso precisa mudar. Então, eu tô muito feliz que você fez essa pergunta, eu tô muito feliz que você tá aqui e faça essa pergunta. Agora, você precisa convencer outras mulheres que é isso. E eu tô vendo várias fazendo isso. Tô vendo várias mulheres tratando esse assunto. Não, é verdade, tô falando com as minhas amigas, tem que parar isso. Porque tem que parar. As mulheres, eu vou dizer, as mulheres são o problema pro discurso do PSOL e do PT. Eles estão começando a perder as mulheres. Porque eles estão vendo, pô, as mulheres estão sendo alvos de violência e o que a gente está propondo é salvar o cara que matou elas. E aqui é muito bom, então vamos acabar com eles. Vamos botar eles na lata de lixo da história. É isso. Pro Renan. Cara, sobre a campanha de vocês, eu tenho acompanhado que vocês têm lançado muito candidatos a federal. E a gente sabe que um Kim Kataguiri sozinho incomoda muita gente no Congresso. Isso é verdade. Não seria mais estratégico da parte de vocês deixar de lançar tanto candidato? Eu tenho visto candidato com 100 seguidores para o Senado, para o Congresso.
e juntar essa galera que ia receber tipo 800, 900 votos para votar só num nome mais forte assim no estado, como o nosso querido aqui que está na pré-campanha? Você sabe como é que funciona o sistema eleitoral nosso? Chama-se voto distrital de lista aberta. Desculpa, voto proporcional de lista aberta. E como é que ele funciona? Todo partido tem uma lista de candidatos. O número de cadeiras que você vai obter, ele vem através do número de votos que o partido inteiro faz. A soma do total de votos que cada candidato teve. Portanto, quanto mais candidato, mais voto. E aí, no final, os que estão em primeiro na lista pegam as vagas. Vou dar um exemplo. Em São Paulo, para você, cada cadeira de deputado custa 300 mil votos, ok? Então, o que isso significa? Se eu fizer 600 mil votos, eu faço 2 cadeiras, entendeu? Eu elejo 2 deputados federais. Quem são os 2 deputados que vão? Os 2 mais votados da lista do partido, entendeu? Se eu tenho 71 candidatos em São Paulo, não importa, vão os 2 primeiros. E, na verdade, os outros 69 votados jogaram voto para dar os 600 mil. Entendeu? A linha férrea. Em um projeto em massa mesmo, em expansão do Brasil inteiro. Não seria melhor um projeto que expandisse isso ao longo do tempo? Então por que não seria melhor a gente só investir no SUS? Essas coisas não são detrimentais. Você tem que aumentar a linha férrea. Por isso que existem concessões. Você pode basicamente usar, por exemplo, dinheiro de fora, abrindo concessões. Inclusive, a gente teve um marco que ajudou a aumentar a construção de ferrovias, que não é o suficiente, mas já é alguma coisa. E a questão nossa é, você vai ter que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, não é que há uma discussão sobre é isso ou aquilo. Na verdade, você consegue fazer muitos deles e a gente é inviabilizado por 2 coisas. Falta de imaginação da liderança política, ou seja, as lideranças brasileiras não veem de maneira clara as necessidades com a devida urgência. Por exemplo, o burocrata que está em Brasília, ou o deputado federal vagabundo, ou, vamos dizer, o Farrur, que é um deputado aqui do Paraná, ou o Aliel Machado, que eu conheci na época do impeachment, ele não tá ligando se não dá pra tirar a carga de Cascavel e trazer pra cá. Ele não liga, não é que ele simplesmente, isso é um não problema pra ele. Pra gente é um problema. Porque não é nem que a gente, eu estou apaixonado pelo produtor de Cascavel. Ele nem gosta de mim, ele nem deve saber quem sou eu, esse produtor de Cascavel. Eu sou apaixonado pela ideia de que nós vamos ser um país grande e esse produtor de Cascavel vai ser foda, vai ficar rico e vai botar pra... Entendeu? E aí nós vamos exportar e vamos produzir outras coisas. Eu sou apaixonado pela ideia de Brasil grande. E num Brasil grande tem ferrovia e não tem favela. Só que a questão da favela é uma questão não só de infraestrutura e não só humanitária. É uma questão de modelo de país. O país que não tem favela não vai ter o cara que tá com a caixinha de som dentro do busão. Tchu-tchá, tchá, tchu-tchu-tchá. O país que não tem favela não tem Oruan. O país que não tem favela não tem aquela pessoa extrovertida no meio da praia com caixa de som dela. Ou o cara que pichou Bob Marley. Não tem. Eu não quero viver... É uma escolha. Eu não quero esse país extrovertido, festeiro, vagabundo. Eu não quero essa merda. Eu quero que as pessoas votem porque elas não querem um país desse. O país que o cara fica encostado na porra de uma casa sem reboco. Que o cara não tem nenhum título de propriedade da casa dele. Não pode existir. Isso é um arranjo urbanístico, um arranjo humano falho. Eu quero desaparecer com essa bagaça. Eu quero que exista outra coisa, exista um bairro naquele lugar. É isso. Assim como eu acho que o modal ferrovia tem que ser resolvido. E na verdade estamos falando de problemas que deveriam ter sido resolvidos, sei lá, no começo do século XX. São problemas muito antigos. Ferrovia, infraestrutura de energia. Gente, a gente ainda fala em Itaipu. Não, a poderosa Itaipu dos anos 70. A principal, vamos dizer, usina nossa, geradora de energia brasileira, é uma obra dos anos 70. A principal obra de infraestrutura de São Paulo é a rodovia dos imigrantes, que é toda complexa, umas pontes no meio das montanhas, tal, negócio. Anos 70 para 80. A gente parou no tempo. Então, favela não tem que existir. E infraestrutura de ferrovia tem que existir. E dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, sem o menor problema. O que você acha do Renan como futuro presidente do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.